Portugal e Luxemburgo. Mais algumas informações que chegaram agora de manhã: os militares israelenses acabaram de dizer que receberam um relatório sobre uma possível infiltração aérea da Síria ou do Líbano e por isso mandaram forças aéreas para fazer buscas. O chefe de direitos humanos da ONU afirmou também que as operações aéreas israelenses atingiram prédios residenciais e também escolas e prédios da ONU em Gaza, provocando a morte de civis. Ele voltou a dizer que o direito humanitário internacional é claro sobre a obrigação de tomar cuidado constante para poupar a população civil e os bens civis. Além disso, o governo de Israel convocou mais 60 mil reservistas, chegando aí ao número recorde de reservistas convocados, 360 mil. Para fechar por aqui, a defesa de Israel afirma que suas forças da unidade de elite identificaram uma célula terrorista escondida na praia de Ziquim, perto da fronteira com a faixa de Gaza, agora de manhã. Um helicóptero de combate foi mandado para o local e os terroristas foram mortos, segundo a defesa israelense. Kovalik. Essa imagem que você acabou de ver, né, Nathalie, foi divulgada agora há pouco pelas forças de defesa lá de Israel, desse ataque a esse suposto, né, grupo terrorista, essa célula terrorista que estava ali numa praia perto da faixa de Gaza. Nathalie, muito obrigado pelas informações. A gente vai continuar acompanhando tudo a respeito desse conflito, também a seca no norte, temporais no sul. Há muitas preocupações, mas você precisa ficar bem informado. É por isso que a gente está aqui todo dia, 4 da manhã. Mas o Arão fica por aqui. E você já sabe, lá no Globoplay dá para rever todas as nossas reportagens. Agora você fica com as notícias do seu estado e as imagens do nosso giro pelo Brasil. Um bom dia para você e até amanhã, né, Cova? Até amanhã, 4 da manhã. A gente deseja sempre que você tenha um dia iluminado, mas é preciso ficar atento. Por isso, fique bem informado, fique ligado. Fique na Globo. De segunda a sexta, as gêmeas mais famosas do Brasil estão na edição especial de Mulheres de Areia. TV Centro-América, com você. Bom dia, Mato Grosso! 6 horas em ponto, 27 graus para começar essa terça-feira na região metropolitana. Depois da pequena trégua que a gente teve ontem, com uma máxima de 37 graus, um dia um pouquinho mais ameno. Para essa semana, voltamos à previsão de calorão intenso. Haja água, haja ar-condicionado, haja umidificador para a gente. Ainda assim, o dia começando com tempo seco, sol brilhando forte, plenas 6 horas da manhã. Para você dos 142 municípios do nosso lindo e gigante Mato Grosso, muito bom dia, muito obrigada pela sua companhia. Em nome de toda a equipe que produz para você o Bom Dia Mato Grosso, com muito respeito, com muita consideração ao seu dia que está começando, com as informações corretas, apuradas com seriedade para você logo cedo. Eu agradeço a sua companhia em mais um dia. Nós vamos juntos até às 7h30, naquele combinado nosso, quando a gente se encontra todo dia cedo. Eu sei que você que está aí do outro lado tem seus desafios para o dia, tem as suas pequenas batalhas para vencer, então que a gente tenha muita coragem para todas elas, que a gente consiga vencer mais um dia e que tenhamos muita serenidade para aquilo que a gente não puder resolver. Vamos juntos até às 7h30 da manhã. A Polícia Civil investiga novas acusações contra o suposto guia espiritual Antônio Rodrigues da Silva. Advogadas das vítimas de abuso e importunação sexual querem que ele pague tratamento psicológico para as vítimas. Menores foram apreendidos em uma operação da polícia em Tangará da Serra. Eles são suspeitos de participarem de ataques de vandalismo que ocorreram no município amando do crime organizado. Vem comigo para a tela dupla no nosso Bom Dia, nossas companheiras de caminhada, Cíntia aqui da capital, Bianca direto de Sinop. A gente começa falando sobre o Ministério Público, o Ministério do Trabalho e do Emprego, que atualizou o cadastro de empregadores que fazem parte da lista suja do trabalho escravo. Cíntia, muito bom dia para você.
Oi, Jaque, bom dia para você, bom dia a todos. Aqui em Mato Grosso, 5 empregadores fazem parte dessa lista suja por terem submetido trabalhadores a condições semelhantes à escravidão. 26 trabalhadores foram resgatados. Daqui a pouquinho, então, eu trago os detalhes. Combinado, Cíntia, combinado. Da capital a gente vai para a região norte, porque para vocês terem uma ideia, gente, nos últimos 3 anos, 28 trabalhadores morreram em silos aqui no estado. Bianca Janazzi, muito bom dia para você. Bom dia, Jaque. Bom dia a todos. É isso mesmo. Um levantamento feito pelo IBGE mostra que aqui no estado de Mato Grosso são mais de 2.500 edificações entre graneleiras, armazéns e os silos, que são aquelas estruturas enormes de metal usadas para guardar grãos como milho e soja. Como no estado de Mato Grosso é o maior produtor de grãos do país, a gente também acaba liderando esse ranking de mortes e de acidentes em silos. Como você disse aí, foram 28 nos últimos 3 anos, muita gente, mas daqui a pouco eu trago mais detalhes desse levantamento. Combinado, Bianca, até daqui a pouco. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Vereadores de Cuiabá aprovou o pedido de cassação da vereadora Edna Sampaio, do PT, acusada de quebra de decoro parlamentar. E começou a nova etapa de renegociações do programa Desenrola. Luiz Vieira está chegando com a gente ao vivo. Bom dia, Luiz. Oi, Jaqueline, bom dia para você e a todos. Pois é, essa é mais uma etapa, de renegociação de dívidas de até R$20 mil e com condições especiais para quem quer se livrar dessas dívidas. Os descontos podem chegar até 96% com pagamento à vista, condições especiais também para quem quer parcelar. Então é uma boa oportunidade aí para quem quer se livrar desse incômodo das dívidas. A gente explica mais já como fazer parte aí dessa campanha, Jaque. Coisa boa, né, Luiz? Em outubro, ficar com as contas no azul, gente, para começar o ano que vem numa boa. Depois a gente fala sobre isso. Até já. Enquanto as câmaras municipais discutem o aumento do número de vereadores, os eleitores questionam o custo dos parlamentares aos cofres públicos. Para a ONG Observatório Social, não é preciso aumentar a quantidade, mas sim a qualidade dos serviços prestados pelos vereadores. E a gente quer saber, é claro, se você concorda. 99951-1235, nós queremos ouvir a sua opinião. Ano que vem é ano de eleição, falta exatamente um ano para esse processo acontecer e a gente quer te ouvir. E a seleção brasileira já está em Cuiabá e fez o primeiro treino ontem, antes da partida contra a Venezuela na quinta-feira. A imprensa não pôde, infelizmente, acompanhar o treino para a gente trazer mais detalhes para você. Mas o que nós podemos acompanhar, estamos acompanhando bem de perto, como você vê aí. Nossa equipe toda focada em trazer para você que acompanha a Centro-América em todas as plataformas, toda a informação necessária sobre esse jogo. Bom dia, Thiago. Oi, Jaque, bom dia, tudo bem? Bom dia para você também do outro lado, obrigado pelo carinho da sua audiência. Mais um dia começando e já antecipo que massa de ar quente e úmido está deixando o nosso estado com possibilidade de chuva em algumas regiões. E aí tem cidades acima de 10 milímetros para hoje à tarde, daqui a pouco a gente explica quais são. Mas para começar o dia em alto astral, iluminado, olha só essa primeira imagem que nós recebemos aqui, ó. O sol aparecendo, a beleza das flores, o amanhecer em Sinop, Cláudia e Emanuel. Que lindo, gente. Muito obrigada. Um abraço para vocês, um beijo para todo mundo em Sinop, para todo mundo que começa o dia junto com a gente cedinho, desde as 6 horas da manhã. Sinop, nesse momento, 24 graus. À tarde deve ficar na casa dos 37 e uma pequena possibilidade de chuva aí na casa dos 8 milímetros. Até às 7h30 da manhã a gente traz detalhes de outras cidades e o que esperar pela frente. Hoje não devemos ter 40 graus na capital, mas outras cidades podem ter. Vamos abrir a janela do Bom Dia então, para a gente ver juntos como é que tá o tempo lá fora. Um sol para cada um, já 6 e 7 da manhã. Você imagina? 27 graus às 6 e 7 da manhã. O sol chegando para deixar esse dia ainda mais quente. Atenção com a umidade relativa do ar.
Nós vamos juntos até 7h30 da manhã e, claro, fazemos questão da sua companhia. Hoje é terça-feira, dia 10 de outubro, são 6h08. E o nosso Bom Dia Mato Grosso está no ar. O Ministério do Trabalho e Emprego atualizou o cadastro de empregadores que fazem parte da lista suja do trabalho escravo. Cíntia Rocha está chegando ao vivo com a gente porque Mato Grosso, infelizmente, Cíntia, faz parte dessa lista. Exatamente, viu, Jaque? Na lista divulgada pelo Ministério do Trabalho, 5 empregadores de Mato Grosso estão nesta lista suja porque submeteram trabalhadores a condições semelhantes à escravidão. Essas informações foram divulgadas este mês e são com base em decisões que não tem como recorrer. Aqui no estado, 26 trabalhadores foram encontrados em condições degradantes. Os casos foram registrados em uma fazenda no município de Santa Carmen. 7 trabalhadores foram encontrados. O outro caso foi numa espécie de galpão para fabricar tijolos. Um trabalhador foi localizado. Em Novo Mundo, 2 trabalhadores estavam em situação de escravidão no garimpo de uma fazenda. Outras 14 pessoas em uma granja em Tangará da Serra e 2 na zona rural de Rosário Oeste. Em todo o país, as atividades que mais houve registro de empregadores inclusos nesta lista suja do trabalho escravo foram produção de carvão vegetal, criação de bovinos para corte, serviços domésticos, cultivo de café e extração mineral. Essa atualização da lista é divulgada a cada 6 meses. Uma vez que o empregador consta na lista, ele permanece por um período de 2 anos. A orientação do Ministério do Trabalho é quem perceber, trabalho escravo, para ligar para o Disque 100 de forma anônima. Infelizmente, viu, Jaque, nos dias atuais ainda há empregadores que submetem trabalhadores a condições semelhantes à escravidão. Mato Grosso figura em listas tão importantes, né, Cíntia? Maior produtor de grãos, maior produtor de carne de proteína vermelha, maior produtor de tanta coisa, e figurar numa lista como essa não nos faz felizes. Muito obrigada pelas informações. Um abraço para você, equipe. Nos últimos 3 anos, 28 trabalhadores morreram em silos aqui no nosso estado. Inclusive, gente, Mato Grosso está numa lista e é um dos estados com maior, é o estado com maior número de registros desse tipo de acidente. A Bianca Janazzi está chegando agora ao vivo e tem as informações para a gente. É contigo, Bianca. Pois é, Jaque, infelizmente, como você estava falando aí, Mato Grosso é campeão, lidera o ranking de maior produtor de grãos. Então, acaba liderando também esse ranking que a gente não gostaria de mortes e acidentes em silos, que são aquelas estruturas usadas para armazenar soja, milho e grãos. Os dados divulgados pelo IBGE em setembro mostram que o estado foi o que mais registrou mortes e acidentes em armazéns agrícolas no Brasil. A Companhia Nacional de Abastecimento contabiliza aqui no estado 2.557 edificações entre silos graneleiros e armazéns, com capacidade de 48 milhões de toneladas, a maior do país. E foram nesses espaços que, em 2021, 5 pessoas morreram aqui no estado. Em 2022, esse número saltou para 15 mortes. Neste ano, até o mês de agosto, 8 pessoas morreram em silos, conforme levantamento feito pelo Ministério do Trabalho e Emprego. E em relação aos números totais que envolvem acidentes e mortes nesse tipo de armazém, o ranking nacional ficou dessa forma, ó. Em primeiro lugar aparece a cidade de Sorriso, seguida por Sinop e então Nova Mutum, um ranking que a gente não gostaria de estar, infelizmente, né, Jaque? Muito triste, né, Bianca? Muito triste quando a gente tem um volume tão grande de trabalho, tão bem feito, ter que trazer essas notícias. Um abraço para você e para as famílias sempre que perderam esses trabalhadores, que tantas vezes a gente deu essas notícias aqui no Bom Dia. O nosso abraço carinhoso ainda e sempre.
Vamos de G1? E olha, no G1, já que o destaque é para a gente falar sobre a cultura mato-grossense, avançando outros territórios e trazendo títulos. Olha aí, Grupo Folclórico de Mato Grosso é tetracampeão em festival de dança na Coreia do Sul. O grupo apresentou o Siriri Cuiabano como expressão de vivência cotidiana do centro-oeste do Brasil. E claro, aqui está a comemoração de mais uma vitória do grupo Flor Ribeirinha. É lindo ver a bandeira de Mato Grosso junto com a bandeira do Brasil ganhando o mundo. Nosso Flor Ribeirinha venceu essa competição chamada Cheonan World Dance Festival, que foi na Coreia do Sul e se tornou nada mais, nada menos, minha gente, que tetracampeão mundial de folclore. E esse festival é considerado um dos mais importantes e competitivos de danças folclóricas mundiais. É realizado ali no Congresso Mundial de Federação de Festivais Internacionais de Dança e reúne representantes de mais de 60 países. Para você que está de passagem aqui e não conhece o Flor Ribeirinha, ele foi criado há 30 anos na comunidade de São Gonçalo Beira-Rio, que a gente adora, às margens ali do Rio Cuiabá. E o grupo foi convidado pela Federação de Festivais Internacionais de Dança e já representou o Brasil no país asiático em 2016, mas lá ficou em segundo lugar. Dessa vez é campeoníssimo. Aqui tem um pouco mais desse grupo tão especial. Dona Domingas ao centro, temos o Avner também, que está aqui ó, no canto esquerdo da foto, e todos os integrantes desse grupo que levam um orgulho danado e a nossa origem, a nossa raiz e a nossa cultura cuiabana, mato-grossense, brasileira para o mundo e mostra que a gente é muito bom no que faz quando o assunto é talento, né? Exatamente, muito legal. Nosso abraço a todo mundo do Flor Ribeirinha e parabéns por mais uma conquista gigantesca para a nossa cultura. No g1.com.br/mt, a notícia completa com todos os detalhes, inclusive para você compartilhar aí nas suas redes sociais, compartilhar lá no grupo de amigos, porque a gente tem que comemorar juntos quando um grupo que representa o nosso estado, a nossa cultura, consegue chegar cada vez mais longe. São 6h15 agora. Vocês sabem que nós somos gateiros, né? E que a gente adotou nossos gatos, tiramos da rua, de tantos animais que tem por aí, que a gente encontra. Se desse, levávamos todos para casa. Se tivéssemos espaço, né, Jaque? E olha, a gente teve o Dia Mundial dos Animais, dia de São Francisco de Assis. Mostramos muitas fotos de quem tem um bichinho ao lado ali, ó, da cama ou na casa, que faz a alegria da família. Mas, infelizmente, o abandono de animais e maus tratos ainda é uma triste realidade no nosso estado. Esses casos, gente, de abandono dos bichinhos continuam engrossando a estatística da crueldade. A maioria dos casos é de pessoas sem um pingo de consciência, que deixam os animais, seus companheiros, doentes, em lugares afastados da cidade para não terem que cuidar. Mas se essas pessoas forem identificadas e pegas, podem responder na justiça pelo crime de abandono de animais. Uma cena de partir o coração foi registrada por uma moradora no bairro Vila Amizade, em Rondonópolis. Ela voltava do trabalho quando percebeu um movimento estranho dentro de um saco de lixo. Ao abrir o saco, ela se deparou com um cachorro vivo. Colocar ele dentro de um saco vivo para morrer. O animal apresenta sinais de debilidade e, mesmo com muita fraqueza, consegue ficar em pé. O cachorro foi encaminhado ao Centro de Reabilitação do Animal em estado grave. Ele chegou a receber os primeiros atendimentos, mas não resistiu e morreu no dia seguinte. Os animais são seres que têm a capacidade de sentir emoções, alegria, tristeza ou dor. Eles também são afetados emocionalmente quando passam por um abandono. Tem muitos animais que são muito apegados aos seus tutores, aos seus irmãos pets e muito mais, né? Tem algumas doenças também que a gente vê que a ansiedade deles piora na circunstância, então eles sofrem bastante. A Organização Mundial da Saúde apontou que em 2022, cerca de 30 milhões de animais foram abandonados no Brasil, sendo 10 milhões gatos e 20 milhões cães. Abandonar ou maltratar animais é considerado crime ambiental. Essa pessoa ela tem a infringência ao artigo 32 da Lei 9.605
de 98. Com essa recente alteração, a pessoa que pratica maus tratos, abandono, ele tem a reprimenda hoje do crime de prisão, de detenção de 2 a 5 anos. Essa pena ela pode ser, inclusive, aumentada no caso se o animal chega a óbito, né, de 2/3 até 1/6 da pena. Eu não consigo me imaginar no lugar dessas pessoas abandonando meu bicho na velhice. E olha, nessa época agora, a gente está indo para a reta final do ano. É tão triste saber que as ONGs contam para a gente que para viagem de fim de ano, muitas pessoas não têm com quem deixar, ou dizem que não tem com quem deixar, abrem o portão, esperam o bichinho sair, para simplesmente depois entrar no carro ou ir para o aeroporto, a rodoviária, viajar sem ter o compromisso de cuidar do animal. É inadmissível que se tenha esse tipo de pessoa que em algum momento decidiu ter um animalzinho em casa. Não seja essa pessoa, tá? Vamos combinar? Não seja essa pessoa. 6h18, vamos falar de tempo? E hoje nós temos altas temperaturas, só que com um pouco mais de umidade. Inclusive, só fazer uma correção, eu falei que Sinop deve ter previsão de 8 milímetros, mas é 15 milímetros para Sinop. Chuva. 8 milímetros, na verdade, é para Cuiabá, Rondonópolis, Tangará, Alta Floresta, Cáceres. Todas essas cidades têm 8 milímetros de previsão e Sinop 15, então pode chover um pouquinho mais lá. Vamos para Cáceres, compartilhar o bom dia com o pessoal que está lá. Olha só. 10 graus de diferença entre as 8 da manhã e 2 horas da tarde, 39 graus no período da tarde, 36 à noite. Os próximos dias chegando, Cáceres volta a registrar 40 e 41 graus, bem ao lado do rio Paraguai. Aliás, eu descobri que Cáceres também é chamado de Princesinha do Paraguai, sabia? Achei chique. Eu também achei Vamos lá? chique. Eu acho legal. Olha só, 5 milímetros para quarta e para quinta, sexta-feira volta a chover um pouquinho mais e aí a temperatura máxima chega a 36. Para o fim de semana, um pouquinho de alívio, mas ainda assim dá para curtir, né? Mas com muita consciência, principalmente para quem vai para a beira do rio. Posso recortar uma cidade ou a gente vai para uma região? Vamos para Sorriso? Eu também dei uma olhada lá. E Sorriso, 8 milímetros para hoje à tarde de chuva, mas até lá nós temos essa previsão espaçada. Não deve chover de forma intensa nos períodos, mas tem previsão de chuva. A Alta Floresta também está com essa configuração, 35 graus, 2 horas da tarde. Para os próximos dias, mantém, ó, calorão. 38 graus em quase todos os dias, à exceção de sexta, e a previsão de chuva oscilando entre 5 e 10 milímetros, ou seja, ainda vale a orientação básica da hidratação e não colocar fogo em terrenos baldios, porque não tem chuva suficiente para enfrentar, além de ser proibido. Não dá um bom dia para uma cidade, faz hora, a gente não vai para a primavera? Vamos para lá? Inclusive, Hernandes Cruz fez aniversário no domingo, assessor aí da Prefeitura de Primavera. Parabéns, viu, Hernandes? Olha aí, 33 graus, 2 horas da tarde, com chuva. Tá aí, ó, temos essa possibilidade de chuva também não tão volumosa, então aquele pessoal que aguarda com expectativa pode nem ver a chuva, ou ela cair num bairro e no outro não. Para os próximos dias, quarta-feira com 37, calorão na quinta-feira com 39, mais Primavera do Leste deve ter um sábado e um domingo um pouco mais tranquilos, com 34 de máxima, bom para visitar os lugares turísticos da região. É impressão minha ou no final de semana as máximas vão cair um pouquinho, para nossa alegria, tomara Deus? A gente está aí, ó, na expectativa de frentes frias de origem polar que chegam para o sul ou ficando ali no litoral ali do sudeste, pode trazer essa brisa de refresco, mas... Frente fria de origem polar. Será que... Que lindo de ouvir. Até a sexta-feira a gente dá uma olhada, uma atualizada, porque a gente sabe que a gente está falando da natureza e tudo pode mudar, mas torcer para que não tenha um calorão tão intenso no fim de semana. Mas se quiser esfriar, sua filha está pronta, senhor. Olha aqui, mais um dia de sol escaldante. Bom dia, professor Luciano. Bom dia, Rio Branco. Um abraço para vocês. Todo o nosso carinho. E a participação que chega de Tesouro, o Januário mandou para a gente também, o momento em que o sol estava começando a despontar no horizonte, a madrugada ainda com esses contrastes, o pessoal aqui às vezes está ali ó, na frente da casa preparando café, aquele cheirinho de café coado na hora, hein, Jaque? E um pastel, saudades. Os gordinhos, né? Bom dia, Ezequias. Bom dia para você. Da Vila Cardoso, um grande abraço para você. Tempo nublado, com essa cara meio feia mesmo, mas a princípio chuva mesmo não vem, vai ficar só nublado. Ó,
Nem precisa bater o olho 2 vezes para a gente saber de onde vem essa foto. Tá aí, ó, Cochipó do Ouro, em Cuiabá, o Oscar mandou pra gente imagem sempre muito bonita, o sol vindo com tudo, mesmo com algumas nuvens. A possibilidade de chuva tá em 8 milímetros e a previsão do tempo para Cuiabá continua estimando, já que 41 graus pro dia do jogo do Brasil, viu? Será que os jogadores da nossa seleção estão preparados? Ai, gente, uma rápida enquete aqui. Será que eles vão conhecer o que tem de mais característico na nossa Cuiabrasa? Mandar um beijão pra gente que tá em Barão de Melgaço. Todo o nosso carinho. Ana Clarice mandou uma foto aqui pra gente com um amanhecer bonito aí na cidade. Vamos mais uma? Tem uma mensagem aqui. Ó, nossa Alta Floresta, Luiz Gasques, nunca deixa a Alta Floresta sem previsão. E aí eu falei que estava a Alta Floresta parecida com configuração de sorriso, ó, muitas nuvens e possibilidade de chuva ao longo do dia. Choveu aí? Faz um registro, manda pra gente, que vai ser um prazer mostrar a sua participação. Lembrando também que um dos assuntos do Bom Dia Mato Grosso hoje vai ser o custo de um vereador. Isso vale para todo o estado, para todas as câmaras municipais. A gente quer saber se o vereador aí na sua cidade entrega aquilo que é compatível com o que ele ganha e se as cobranças da comunidade também chegam até o Poder Legislativo, que tem que fiscalizar o Poder Executivo, ou seja, fiscalizar o trabalho do prefeito aí da sua cidade. 659-9951-1235. Nós vamos para uma rápida pausa aqui no nosso Bom Dia e a seguir nós vamos trazer para você todas as informações sobre a nova fase do programa Desenrola, que dessa vez vai facilitar o pagamento de dívidas de quem ganha, então, até 2 salários mínimos por mês. Já pensou chegar ao fim do ano com o nome limpo? Eita, daqui a pouco a gente explica todos os detalhes, hein? Até já. Eu sou a Cecília, daqui do Marajoara, e o Bom Dia MT volta já! Bom dia, Tiago, bom dia, Jaqueline, aqui é Tina Teles. Bom dia, Mato Grosso, volta já! Bom dia, gente, bom dia, Tia Jaque ama, 6h24. Em Cuiabá, a Avenida Carmindo de Campos é o caminho certo para sua reforma ou construção. Acesso rápido e fácil, credibilidade e qualidade. É o maior corredor de materiais de construção do estado. Vem pra Carmindo. A Fogás tem uma história de compromisso com a sua segurança e com a sua comodidade. Ao escolher Fogás, você também escolhe mais variedade e qualidade com a linha completa de botijas, que você pode destrocar sempre que precisar. Contar com uma rede de revendas capacitada e próxima de você. Ligar para o revendedor ou pedir pelo app, pesquisando preços na sua região. Fogás, inovando sempre com segurança e qualidade. Esse comercial tem 30 segundos. Passa muito rápido, assim como a infância. Quando uma criança trabalha, ela não perde só a infância. Ela perde uma etapa preciosa do seu desenvolvimento. Você pode voltar a ver esse comercial na sua TV, mas o tempo que ela perdeu, não. Esse não volta nunca. Infância não é para trabalhar. Infância é para crescer e se desenvolver. Diga não ao trabalho infantil. Iniciativa TV Centro-América. Com você. Especial Pisos e Porcelanatos Todimo, o maior showroom com as melhores marcas. Pisos a partir de R$ 22,90. Porcelanatos a partir de R$ 54,90. Venha nos fazer uma visita. Todimo. É o Raquel dos jogadores! Para deixar a memória de um time sempre viva, eles vão ter que recomeçar. Retome o time de futebol, Victor. Nós não temos time. Não temos nenhum diretor esportivo. E disputar a temporada mais difícil de todas. Sou o treinador Jack Langle, prazer. Estamos nessa juntos, rapazes. Depende de nós, está nos nossos ombros, cara. Somos Marshall. Hoje, na sessão da tarde. Seis horas e 27 minutos. Bom dia, Sinop. 24 graus para começar essa terça-feira. Imagens ao vivo da nossa linda e iluminada Sinop nesse comecinho de manhã. Para hoje, previsão de chuva só 15 milímetros, essa nuvem comprida que você está vendo no horizonte aí, espraiada, como se diz lá no sul, ela só significa nebulosidade mesmo, tá? Se chover, vai ser em torno desses 15 milímetros, chuvas isoladas
pela nossa Sinop. A máxima para hoje em Sinop é de 37 graus. E em nome da nossa Sinop, saudamos os outros municípios da região norte. Um grande abraço e um ótimo dia para todos vocês. Começou a nova etapa de renegociações do programa Desenrola. E dessa vez, você que ganha 2 salários mínimos pode entrar nesse rolo. A renegociação vai poder ser feita, inclusive, com empresas. Luiz Vieira está com todas essas informações aqui na mão e vai passar para a gente. Luiz. Isso mesmo, Jaque. Como você disse aí, podem participar pessoas que ganham até 2 salários mínimos, ou seja, R$ 2.640, ou que estejam inscritas no cadastro único. Nessa terceira etapa, vai ser feita a renegociação de dívidas com empresas com valores até R$ 20.000. Para dívidas de até R$ 5.000, os descontos podem chegar a 96% se pagas à vista, ou o valor poderá ser parcelado com juros de 1,99% ao mês. As dívidas que poderão ser renegociadas são dívidas com bancos, cartão de crédito, dívidas com instituições de ensino, com lojas de varejo, empresas de telefonia e contas de consumo como energia elétrica. A plataforma de renegociações foi aberta ontem para as pessoas e é preciso utilizar exclusivamente o site desenrola.org para evitar cair em golpes. Cada CPF recebeu um desconto específico de cada credor e a população terá um prazo de 20 dias para efetivar a renegociação. Vão ser renegociados débitos realizados entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022. Para saber o passo a passo de como participar da etapa do Desenrola, entra lá no portal Primeira Página, que tem uma matéria para você saber tudo o que precisa sobre a adesão à campanha. Jaqueline, eu volto com você. Muito obrigada, Luiz, pelas informações. Bom trabalho para você e para a sua equipe. Ontem, nós trouxemos aqui no Bom Dia a abertura do prazo para rematrículas da rede estadual de ensino, ou seja, para alunos que já estudam nas unidades do estado. As matrículas para novos alunos ainda não começaram, tá, gente? Para quem vai começar a estudar na escola estadual, ainda não está aberto. O secretário estadual de Educação falou sobre isso. Vamos ouvir juntos. Matrículas novas começam em dezembro para alunos da educação especial e da escola regular a partir de janeiro de 2024. Só para a gente não confundir, porque tem alunos que estão saindo da rede municipal indo para a rede estadual e tem novos alunos que vão ingressar na nossa rede. Então, a partir de dezembro, educação especial e janeiro de 2024, os alunos da rede regular. O serviço de emissão de novas carteiras de identidade está suspenso em todo o estado pelos próximos dias, tá? Você que está preparando para tirar o RG, vem comigo, vamos conversar com a Júlia Carvalho, porque em Rondonópolis muita gente está reclamando dessa suspensão, né, Júlia? Muito bom dia para você. Oi, Jaque, muito bom dia para você e para todo mundo que está acompanhando o Bom Dia Mato Grosso. Pois é, tem morador aqui de Rondonópolis que está há semanas esperando a emissão desse documento. Documento que é importante para a continuação de processos burocráticos, como a emissão de visto e passaporte, por exemplo, né? Aqui na cidade, a carteira de identidade nacional é emitida num polo da Politec, que fica no Ganha Tempo. No atendimento são coletadas as impressões digitais, assinatura e fotografia por meio de kits de captura biométrica. Os dados são lançados no sistema de identificação civil para análise e impressão do documento, impressão que é realizada no estado de São Paulo. Mas, como eu disse, esse processo tem demorado. Uma mudança no novo documento é que a carteira de identidade é menor que a atual, seguindo padrões internacionais, porque tem um código de segurança, o que vai facilitar a entrada de brasileiros em países do Mercosul, por exemplo. E esse novo modelo também vai ser disponibilizado no formato digital. E é justamente para conseguir acrescentar essas novas informações que o sistema de emissão está passando por uma atualização. A emissão que está suspensa até amanhã, dia 11. Mas como dia 12 é feriado, a previsão é que tudo volte ao normal nesse atendimento e as emissões voltem ao normal na próxima segunda-feira, dia 16. Eu volto com você, Jaque. Muito obrigada, Júlia, pelas informações. Um abraço para você e para todo mundo aí em Rondonópolis.
Vamos dar uma pausa juntos no nosso Bom Dia? Daqui a pouco, depois do intervalo, você vai ver que os suspeitos de participação em ataques de vandalismo a mando do crime organizado em Tangará são menores de idade. Eles foram apreendidos em Tangará da Serra. Antoniela Oldenburg está com a gente e adianta um pouco do assunto. Bom dia. Olá, Jaqueline, bom dia para você, bom dia a todos. Isso mesmo, são 3 adolescentes que confessaram à polícia que são os autores desses atos de vandalismo que vem acontecendo aqui em Tangará da Serra desde o finalzinho do mês passado, né? Atearam fogo em veículos e agora, de acordo com a polícia, serão encaminhados para uma unidade socioeducativa aqui no estado. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes sobre esse assunto. Combinado, até já. E daqui a pouco no Bom Dia você vai ver também a Polícia Civil investiga novas acusações contra o suposto guia espiritual Antônio Rodrigues da Silva. As advogadas das vítimas de abuso e importunação sexual querem que ele pague tratamento psicológico. E a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Vereadores de Cuiabá aprovou o pedido de cassação da vereadora Edna Sampaio, do PT, acusada de quebra de decoro parlamentar. Enquanto as câmaras municipais discutem o aumento do número de vereadores, os eleitores questionam o custo desses parlamentares para os cofres públicos. Para a ONG Observatório Social, não é preciso aumentar a quantidade de vereadores, mas sim a qualidade dos serviços prestados por esses parlamentares. E a gente quer ouvir a sua participação, 999511235. Mande a sua opinião, mande o seu recado. Nosso WhatsApp está sempre aberto para você. O Bom Dia Mato Grosso volta já. Oi, meu nome é Elisa e o Bom Dia Mato Grosso volta já. Meu nome é Francisca, sou daqui de Cuiabá, Mato Grosso. Essa é minha filha Maria Alice, ela tem microcefalia. E Bom Dia Mato Grosso volta já. Bom dia, Maria Alice. Bom dia, mãe da Maria Alice, 6h34. Chegou o grande dia de correr, de brincar e se divertir, junto com os amiguinhos e toda a família. Corrida do Reizinho 2023! É nesta quinta-feira em frente ao Sesc Arsenal. Concentração a partir das 6 horas, com a primeira largada às 7 horas. Cheguem com antecedência. Uma dica importante, não se esquecer da hidratação com uma refeição leve e venham se divertir muito. Se prepare. E participe! O dia todo de muita festa! Corrida do Reizinho 2023. Realização TV Centro-América com você. Sesc Mato Grosso. Viva experiências que fazem bem. Patrocínio Enersim. Juntos nossa energia faz acontecer. Lebrinha, água é vida, vida é tudo. Sabe o que é bom para a saúde e também para o bolso? Ficar em dia com a Unimed Cuiabá. Chegou a chance de quitar seus débitos com 100% de desconto nos juros e multas. E você ainda pode parcelar em até 6 vezes sem juros no cartão. Fique em dia e aproveite as vantagens Unimed Cuiabá. Feirão de Fábrica Moinho. São 5 marcas com preços exclusivos, direto para sua obra. Porcelanato acetinado 84 por 84 Delta 57,70. Moinho. Aqui o vento sempre sopra a seu favor. Viva a vida mais Jeep! Black Week Jeep Domani. Aproveite uma semana de grandes ofertas. Compass Sport por 159.900. Renegade Turbo de 125.900 por 119.900. Domani Prime. Juntos salvamos vidas. Só que ficou um caos para nossa comunidade. Só fez transtorno, só piorou para nós aqui. Tem gente que já até saiu daqui com criança porque teve problema de bronquiolite por causa da poeira. Tô chegando, pessoal. 6h36. Bom dia para você. Ó, tá escurecendo lá o horizonte para Cuiabá, hein?
Será que vem uma chuvica marota aí para ajudar a gente a ficar com o tempo abafado? Vai todo mundo cozinhar no vapor, né, gente? É a nossa previsão. Nossa semana vai continuar quente até pelo menos o final de semana. A gente já começou a madrugada com 26 graus, estamos quase em 27. Temperatura em rápida elevação até 4 da tarde. Devemos chegar entre 38 e 39 hoje, sim. Daqui a pouco trazemos mais informações para você. Aqui no recorte, bem no cantinho, no centro do seu vídeo, você vê um detalhe ali da Avenida da Prainha, começando a encher. Daqui a pouco a gente traz mais informações do trânsito. A polícia identificou os autores dos atos de vandalismo em Tangará da Serra. Antonielle Oldenburg tem os detalhes, porque, para começar, os jovens eram realmente jovens, né, Antonielle? Meninos, menores de idade. Isso mesmo, Jaque, todos eles adolescentes. Eles foram apreendidos durante uma ação da Operação Força Total que a Secretaria de Segurança Pública do Estado vem realizando aqui na região de Tangará da Serra. Eles foram ouvidos pela polícia, né, e confessaram a autoria desses atos de vandalismo. A gente lembra aqui que eles são suspeitos de participação nos ataques de vandalismo que ocorreram aqui em Tangará da Serra a mando do crime organizado. Em uma dessas ocorrências, os suspeitos incendiaram um carro da prefeitura, um caminhão e um outro veículo. Um deles, inclusive, já havia sido apreendido em flagrante na semana passada com várias bombas caseiras, que, segundo a polícia, seriam usadas para incendiar uma garagem de ônibus da prefeitura. Naquele dia, ele apenas foi ouvido e liberado porque não tinha vaga no sistema socioeducativo. Também na semana passada, a polícia identificou esses outros 2 adolescentes de participação e dessa vez, segundo o delegado Gustavo Espindula, todos esses menores de idade ficarão detidos em um centro socioeducativo aqui do estado. Vamos ouvir o que o delegado disse. Agora já é uma ordem definitiva, né? Eles vão ficar no mínimo aí 45 dias, né, apreendidos, e foram feitas também 3 buscas domiciliares, né, em residências de suspeitos, e a operação segue a todo vapor. Os policiais da primeira DP estão bem empenhados em cumprir todas as diligências, identificar todos os suspeitos, né, e os mandantes principalmente. E todas essas ações aí fazem parte da Operação Força Total, né, das Forças de Segurança Pública do Estado, que vem sendo realizada aqui em Tangará da Serra e também em outros municípios da região, como Sapezal, Barra do Bugres, Campo Novo do Parecis, né? O objetivo dessa operação é combater justamente essas ações do crime organizado que vem acontecendo aqui na cidade. Volto com você, Jaque. Obrigada, Antonielle. Um abraço para você e para todos aí em Tangará. O suposto guia espiritual que está preso em Cuiabá, acusado de abuso e importunação sexual, pode ter cometido outros crimes, inclusive crime de homofobia. Advogadas das vítimas querem que Luiz Antônio Rodrigues da Silva pague as despesas com o tratamento psicológico pelo qual essas mulheres estão tendo que passar. Importunação e abuso sexual, chantagem, coação, é grande a lista de crimes que teriam sido praticados pelo suposto médium espiritual Luiz Antônio Rodrigues da Silva, de 49 anos. Já são mais de 10 vítimas que procuraram a polícia para denunciar os casos. Não só sofreram um abuso sexual, mas também um abuso que traz aí a tortura psicológica, o afastamento familiar, e isso produz uma violência, um trauma psicológico que a gente não consegue mensurar. Essas vítimas já foram encaminhadas para tratamento psicológico e a gente busca aí na esfera do judiciário que isso seja também responsabilizado por este homem. As investigações apontam que Luiz Antônio era líder de um terreiro de Umbanda na capital e que se aproveitava do cargo de poder
para cometer os abusos. Mesmo após as provas apresentadas pelas vítimas à polícia, o acusado passou a responsabilizar as vítimas e expor parte das conversas que teve com elas nas redes sociais. Com esse número maior de denúncias, a gente vem mostrando que isso não é coerente. Essa autodefesa dele não condiz com os fatos, né? Não é possível o número significativo de mulheres estar mentindo, está criando, né, um conluio contra ele. As meninas, elas já estavam ali sofrendo muito antes dele consumar tudo aquilo que ele fez na forma do abuso. Luiz Antônio foi indiciado e continua preso. De acordo com a Polícia Civil, as provas apresentadas foram suficientes para comprovar a prática dos crimes. A Polícia Civil concluiu um inquérito indiciando o suspeito pelo crime de importunação sexual e estupro. Ouvimos diversas pessoas que trabalharam no local, pessoas que frequentavam o ambiente e também juntamos aos autos provas como áudios, conversas, provas técnicas que comprovam de fato os crimes que ele praticou. Durante toda a investigação, mais vítimas procuraram a delegacia e relataram a mesma conduta por parte do acusado. Após divulgar conversas e fotos das vítimas, mais crimes foram incluídos no processo contra ele, como difamação, violação sexual mediante fraude, ameaça e também homofobia. A gente traz aí o crime de homofobia que ele praticou, porque tem dentro dessas vítimas meninas que teve relacionamentos e que ele dizia que iria provocar ali uma mudança, uma alteração da opção sexual delas, né? E aí a gente consegue ver claramente essa prática. Com a oitiva dessas vítimas, né, de forma complementar, se chegou à conclusão da prática de outros crimes e que, com o aparecimento de novas vítimas, também há possibilidade de novas imputações e até mesmo da indicação de outros possíveis investigados aí no decorrer da investigação criminal. As advogadas das vítimas relatam que o homem se aproveitava da condição de fragilidade em que as mulheres procuravam ajuda espiritual, situação que provocou mais transtornos para elas. Aproveitava dessa vulnerabilidade que elas tinham, emocional, em detrimento de conflitos familiares, amorosos, e usava isso para manipulá-las, né? Então, elas já estavam fragilizadas quando elas procuraram aquele templo religioso, né? Em busca de um acolhimento e tudo mais. Por mais que elas estejam já fazendo tratamentos psicológicos, né? Buscando orientação, jamais, né? Isso será apagado da história delas. Mesmo com o indiciamento do suposto médium, as investigações continuam. A polícia ainda quer entender se houve algum tipo de participação ou conivência de outras pessoas que frequentam o centro religioso. As pessoas que trabalhavam com o suspeito também terão sua conduta avaliada. Se essas pessoas sabiam que ele praticava um delito de estupro, de importunação sexual contra essas vítimas, se elas participavam e ajudavam o suspeito a concretizar esses atos, então elas responderão também pelos crimes de estupro, pelos crimes de importunação sexual e outros crimes que porventura a gente avaliar e verificar que essas pessoas praticaram também. O advogado do suposto guia espiritual disse que desconhece essas novas acusações e acredita que o acusado, Luiz Antônio Rodrigues da Silva, também não saiba. Agora, uma vítima poderia, e acontece muito infelizmente, de ser desacreditada. Quando você traz um grande volume de vítimas, é muito complicado. A gente precisa ressaltar que esse não é o primeiro suposto líder religioso que é levado à mídia por abusos sexuais. Mulheres, pessoas que vão procurar casas de acolhimento religioso, e seja essa casa uma casa de evangélicos, seja num culto, seja numa missa numa igreja católica, seja num terreiro, seja numa casa kardecista, a pessoa que vai procurar, ela está precisando de alento. E quando esse alento vem envolvido numa prática como essa, é um tipo de atitude que não tem nome,
que não tem nome. E aqui eu me coloco na posição de uma pessoa que professa da mesma fé, da fé espírita. E eu digo para você, existe um artigo no Código Penal Brasileiro, que é o número 215, que chama-se violação sexual mediante fraude, que foi citado na reportagem que nós acabamos de acompanhar. Que significa o seguinte: se alguma pessoa mentir para você ou omitir de você algum tipo de informação para obter vantagens amorosas e sexuais, isso é crime previsto em Código Penal. O que você precisa fazer? Reunir suas provas, fazer boletim de ocorrência e procurar a justiça. 6h47, vem comigo acompanhar uma notícia que está em destaque aqui no nosso Primeira Página. Tem um seletivo para escolas militares aqui no estado. Esse seletivo deve preencher 4.400 vagas, gente, em 26 escolas militares aqui do nosso estado. As inscrições para estudantes das turmas do ensino fundamental e médio poderão ser feitas a partir do dia 16 de outubro, mas é sempre importante você ter essa data no radar. A SEDUC fez esse anúncio, são 4.485 vagas destinadas a novos estudantes para o ano letivo do ano que vem nas 26 escolas militares aqui do estado. Qual é o período de inscrição, Jaque? De 16 a 27 de outubro, o edital acaba de sair. E aí, como a turma do Primeira Página sempre gosta de facilitar a sua vida, quando você entra e encontra aqui, essa palavrinha em laranja, significa que o link para você clicar e conferir o edital já está aqui, tá? Aqui em laranja. Confira o edital aqui. Aí você pode ir até lá e aqui, tem as cidades para onde as vagas são para as 22 escolas estaduais militares Tiradentes, administradas pela Polícia Militar. E aqui nós temos as cidades para onde tem essas vagas. Então, você dá uma olhadinha no edital para você saber se a sua turminha aí se enquadra e poder fazer, então, a sua inscrição para a escola militar, uma das 26 aqui do nosso estado, tá bom? 6h48, nós vamos ver como é que está a semana com esse feriado em Brasília, daqui a pouco no nosso Bom Dia. Sessões do Congresso Nacional, gente, estão sendo canceladas porque parlamentares não apareceram para trabalhar. Aí fica fácil, né? 6h48, Bom Dia, volta já. Bom dia, Jaque, bom dia, Thiago. É o corintiano aqui de São João del Rei, com um cafezinho e acompanhando o melhor telejornalismo aqui nas manhãs do estado de Mato Grosso. E Bom Dia, Mato Grosso, volta já. Olá, sou Renarda aqui de Sapezal. Hoje o tempo está fresquinho. Eu indo para o meu serviço para receber meus pequenos, né? E o Bom Dia, Mato Grosso, volta já. Bom dia, mana, coragem. 6h49, até já. No comércio, uma coisa é certa. Para vender, tem que ter conhecimento. Participe do Prepara Varejo, o maior programa gratuito de capacitação do comércio mato-grossense. Qualificação do Senac para impulsionar vendas, lucros e carreiras. Inscreva-se gratuitamente nos cursos pelo site mt.senac.br. Prepara Varejo, conhecimento para vender. Realização Sistema Fê Comércio, Senac Mato Grosso. Parecia uma ideia impossível. Hoje já somos milhares que geram milhões. Esse é o poder do Sim. Quanto mais economia na sua conta de luz, mais sobra dinheiro para gerar sorrisos, realizações e desenvolvimento. Nós somos uma potência, junto com outros milhares de associados que disseram sim para a sustentabilidade, escolhendo uma energia limpa e mais barata. Se você ainda está em dúvida, me diz, por que não Enersim? Juntos, nossa energia faz acontecer. O Mato Grosso da Sorte quer levar para você no próximo domingo R$100 mil em dinheiro. Isso mesmo, 100 mil só no terceiro prêmio. E no Giro da Sorte, hein? São 40 prêmios e R$500. E tem muito mais grana no primeiro e segundo prêmio e no Giro do Dia. Uma verdadeira chuva de dinheiro Mato Grosso da Sorte do próximo domingo. R$100 mil só no terceiro prêmio. E tem a instantânea Raspou, Achou, Ganhou. Tudo isso por apenas R$10. Compre e colabore com o Instituto Plural.
Pensou casa, pensou Pacaembu. São 30 anos de história, mais de 75 mil famílias transformadas, mais de 160 bairros planejados em mais de 50 cidades. Agora a maior construtora de casas do Brasil traz seu primeiro lançamento em Cuiabá. Chegou o Parque do Cerrado. Casas em condomínio fechado com 2 quartos e lazer completo, ao lado do Ginkgo Florais do Cerrado. Conquiste sua casa própria com a Pacaembu. Confira as condições comerciais de lançamento. Acesse pacaembu.com/Cuiabá. Pacaembu, transformando gerações. 6h51. Bom dia para você que está chegando agora. No detalhe do seu vídeo, a Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nossa avenida do CPA, já bastante movimentada, faltando aí pouco menos de 10 minutos para as 7 horas da manhã. Muita gente saindo do trabalho agora, se preparando para enfrentar mais um dia quente, abafado na região metropolitana. Daqui a pouco a gente atualiza para você tempo e trânsito para ver se essa fila que você está vendo aí, vai continuar até as 7h20. A semana de trabalho no Congresso Nacional vai ser mais curta por causa do feriado de Nossa Senhora Aparecida na quinta-feira. E já temos sessões sendo canceladas por ausência de parlamentares. Para acelerar o trabalho, o presidente da Câmara, Arthur Lira, convocou os deputados presencialmente nesta segunda-feira. Só foram autorizados a usar o Infoleg, que é o aplicativo para celular da Câmara, que permite a participação em sessões online, aqueles que estão fora do país em viagem oficial ou os deputados de Santa Catarina, em razão das fortes chuvas que atingiram o estado. Entraram em discussão 5 requerimentos, entre eles o que prorroga incentivos e reinvestimento para a SUDECO, a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste. O texto altera a medida provisória de 2021, fixando um novo prazo para a aprovação de projetos. Outro texto relevante, que precisa de maior análise, é o do projeto de lei que cria a política de proteção e defesa civil. Inicialmente seria para definir prazos para os casos de acidentes e planos de emergência, mas foram incorporados ao projeto algumas diretrizes da matéria apresentada em 2019 pela Comissão da Tragédia de Brumadinho. Estão analisando ainda medidas para dar direitos e obrigações ao Estado quando e em situação de emergência causadas por fenômenos naturais ou que poderiam ser evitadas por ações preventivas. Esses detalhes estão sendo debatidos aqui no plenário. Mas mesmo com essa convocação, algumas sessões nas comissões foram canceladas por ausência de deputados. Uma delas é a do Conselho de Ética, que tinha atividade prevista ontem e hoje. O presidente da Câmara, Arthur Lira, e líderes de partidos viajam para a Índia, onde ficam até o próximo dia 20. Eles vão participar da reunião dos parlamentares do G20, o grupo das 20 maiores economias do mundo. 6h54. Vamos de tempo? Vamos, né? Vamos lá, falar de previsão do tempo. Olha só, gente, aqui no mapa, atenção para divisa com a Bolívia e também o Pantanal Mato Grossense, que devem ser as áreas com calor intenso e sol deve aparecer mais. Para qual região você quer ir, Jaque? Vou escolher? Já como é o último bloco, vamos para norte. Carlinda, bom dia para vocês. Máxima de 37 graus, Castanheira com 36 de máxima, a menor temperatura dessa tela. 38 para Colíder e Marcelândia, inclusive Colíder estava chovendo agora há pouco, e Diamantino com máxima de 39 graus. Tempo de mais uma? Então vamos para cá, vamos para Sudeste. Sudeste do estado, Alto Taquari, única cidade que ainda começa o dia abaixo de 20 graus, à tarde 34, ô saudade. Araguainha 37 de máxima, mesma previsão para São José do Povo. 35 graus para Campo Verde e Itiquira. Podia botar uma TV Centro-América lá em Alto Taquari que eu ia embora. Vamos para as participações. Inclusive, a gente já vai começar a mostrar algumas opiniões sobre o assunto que nós vamos mostrar daqui a pouco, sobre custo dos vereadores. Você viu que no Congresso Nacional, feriado é na quinta, a pessoa já não está indo trabalhar agora, né? Mas a gente que paga... A gente está pagando todo dia, trabalhando todo dia para que eles estejam lá, né? E não é descontado nada, viu, gente, o salário deles. Não. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Vereadores aqui de Cuiabá, que aprovou o que a gente trouxe detalhes lá do pedido de cassação também, com 2 parlamentares. Ou seja, é muito dinheiro público e o retorno a gente vê nas mensagens quanto ao custo de um vereador. O Danilo mandou essa mensagem. Na minha opinião, tanto os vereadores, deputados estaduais deveriam receber apenas um salário mínimo, como muitos pais e mães de família, e ainda comprovar gastos, como nota fiscal, quando forem viajar ou algo parecido. Agora, recebem uma fortuna de salário, votam para o aumento do salário
E nós, a população que os elegeram, padecemos na saúde, no saneamento, na educação, no transporte, enquanto os vereadores desfrutam dessa fortuna. E ele não fala fortuna à toa, um vereador em Cuiabá ganha R$47 mil, que sai dos nossos bolsos e só lembra da população no ano de eleição. Apenas lembrando que falta um ano para as eleições para vereadores e prefeitos. Enquanto um vereador ganha aproximadamente R$47 mil, um deputado estadual ganha aproximadamente R$100 mil e tem dois cenários o porquê os gastos não são comprovados com nota fiscal. Primeiro, porque nenhum deles apresenta projeto para isso. Segundo, porque parece que a população não os cobra para isso. E aí, mandato após mandato, eles recebem dinheiro sem ter que comprovar como eles gastam. Bom dia, equipe. Aqui é o Márcio, do bairro Serra Dourada, em VG. Eu gostaria de entender o porquê desse aumento de vereadores se os que estão lá não estão resolvendo nada para a população. É uma opinião minha, isso tem muito a ver com o censo de 2022, que aponta um aumento na população e, para isso, proporcionalmente, devemos ter novas cadeiras na Câmara. Mas o questionamento que a gente traz para você desde a semana passada, né, Tiago, é exatamente esse. Você acha que se proporcionalmente pode ter, se trouxer mais 2 vereadores, vai melhorar a situação da sua cidade? E outro, se fosse condicionado realmente como opinião a um salário mínimo ou ao salário de um professor, será que teríamos tantos candidatos como a gente tem em cada eleição? Mais opinião chegando da Leonice. Esses vereadores não fazem nada pela sociedade, só querem viver nas custas do povo. E somos nós que pagamos para esses vereadores viver nas nossas custas. E aí ela fala, o dinheiro que eles ganham poderia ajudar e amenizar a questão da saúde pública. Vamos combinar que R$47 mil não é pouco dinheiro para um vereador e ele sai literalmente dos nossos bolsos. A gente espera que a partir dessas opiniões realmente a população, os eleitores estejam mais críticos para poder escolher de forma melhor no ano que vem e em todos os pleitos eleitorais. Essa é a nossa missão. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. Bom dia. Estou falando aqui de VG, Várzea Grande. O Bom Dia Mato Grosso volta já. Bom dia, Jaqueline. Aqui eu falo de Itapurá. Bom dia, Mato Grosso, volta já com muitas rosas do deserto. Amiga, sua rosa do deserto é linda, 6h58, até já. Excelência, qualidade e inovação. Perfilados Multiaço. Referência na indústria nesses mais de 30 anos de mercado. Ferro e aço para sua construção, indústria metalúrgica e uma linha completa de acessórios para a serralheria. Faça seu orçamento. Perfilados Multiaço. Ser pantaneiro é dormir ao silêncio da lua e despertar ao som dos pássaros. É entender o sotaque da natureza, herdar o seu canto e contemplar sua beleza. Ser pantaneiro é sentir o sabor do vento misturado com o sereno. É sentir a viola estremecer, anunciando mais um dia que vai para outro amanhecer. Pão de queijo Pantaneiro Silvas. Orgulho de ser pantaneiro. Desde 1980, o Colégio Isaac Newton é sinônimo de excelência em educação. Ao longo desses anos, aprimoramos nossos serviços, oferecendo conhecimentos que vão além da sala de aula. Ensino bilíngue, robótica educacional, escola da inteligência e muito mais. Venha fazer parte da família Sim. Faça sua inscrição para o concurso de bolsas. Prova 21 de outubro. Colégio Isaac Newton. Formação integral. Preparando para a vida. A sua plantação é a nossa riqueza, nova economia e põe comida na mesa. É claro que ela importa pra você. Seguro Mafre Rural. Cuidamos do que é importante pra você. Mega Operação 36 anos Beira Rio. Massa corrida coral 25 quilos, R$ 89,90. Tubo esgoto a manco 6 metros, 100 milímetros, R$ 76,90. Produtos com até 50% de desconto. É Beira Rio. Uma ação que faz toda a diferença. Salve vidas. Doe sangue.
Hora da gente se despedir de vocês de Sinop e de Rondonópolis também. Muito obrigada, viu, gente, pela companhia hoje. Vocês ficam agora com as notícias aí da região e a gente se encontra amanhã bem cedinho. Em Tangará da Serra, um evento vai reunir produtores rurais para tratar do cultivo da banana tipo terra. Para saber os detalhes, vem comigo conversar com a Antoniele Oldenburg, porque muitos produtores devem participar por aí. Antoniele, conta pra gente. Isso, já que muitos produtores aqui de Tangará, também de outros municípios da região, vão participar desse encontro técnico, que inclusive começa daqui a pouquinho, viu? Às 8 horas da manhã, lá no campo experimental da Empaer. No ano passado foi o lançamento, dessa cultivar, uma parceria da Embrapa com a Empaer. As pesquisas começaram em 2016 e mostraram que essa banana terra anã é mais produtiva que outras variedades. Além do porte mais baixo, que facilita a condução do bananal, dentro da programação, os produtores vão saber mais sobre os tipos de muda e planejamento na implantação no bananal, além da importância do uso de bioinsumos. E sobre isso nós conversamos com o pesquisador da Empaer, Humberto Marcílio Carvalho. Vamos ouvir. O principal objetivo mesmo é para estar divulgando essa nova cultivar, mostrando o sistema de produção que hoje a Empaer está utilizando, a recomendação técnica de espaçamento, a recomendação técnica de adubação, a característica dessa cultivar, eles vão estar aqui vendo no campo qual que é a principal característica, a produtividade dela. Então esse encontro é aberto para todos os produtores rurais, para estudantes, os demais interessados. Então tá aí o convite, reforçando que esse evento começa daqui a pouquinho, 8 horas da manhã, lá no campo experimental da Empaer. E para a abertura, vão ser apresentados aí as atividades e depois segue com assuntos relacionados a essa cultivar da banana terra que a gente comentou aí, viu? E nossa equipe vai estar acompanhando esse evento de perto, Jaque. Que legal, Antoniele. Um abração para você, um abração para todos aí em Tangará. Enquanto as câmaras municipais discutem o aumento do número de vereadores, os eleitores questionam o custo dos parlamentares para os cofres públicos e para o nosso bolso. Em Cuiabá, passa de R$ 47 mil o salário de um vereador. Segundo a ONG Observatório Social, não é preciso aumentar a quantidade de vereadores, mas sim a qualidade dos serviços prestados por esses servidores. Vamos ver. Quando você aperta o confirma nas urnas e escolhe um nome para o cargo de vereador, você e outros milhares de eleitores estão escolhendo, contratando o candidato para a vaga. Como bons funcionários, cabe aos eleitos trabalharem pelos interesses da cidade. Mas isso é mesmo o que acontece na prática. Como vereadores, eles têm o papel de legislar e de fiscalizar. Eles fazem muito pouco leis. Se a gente avaliar o grosso da Câmara de Vereadores, são moções de aplauso, e são indicações, e são nomes de rua. Numa prefeitura, na situação como ela está hoje, no município, numa cidade como ela está hoje, parece que o sistema de controle, o sistema de fiscalização não está funcionando muito bem. E quanto custa aos cofres públicos os salários e benefícios de um vereador? Em Cuiabá, por exemplo, dados do portal da Transparência da Câmara Municipal mostram que, atualmente, o salário é de quase R$ 19 mil, além de verba indenizatória e remuneratória, de mais de 19 mil. Os vereadores também recebem auxílio saúde, de mais de R$ 2 mil por mês, e uma gratificação por desempenho em atividade de comissão permanente, que passa de R$ 6.600. Sem contar os descontos, o valor total destinado a cada vereador é de cerca de R$ 47 mil por mês. Sem contar os descontos, o valor total destinado a cada vereador são de pagamentos de mais de R$ 40 mil. A nossa equipe fez as contas, eu anotei o valor aqui no celular e a gente veio para o centro de Cuiabá para saber o que você acha desse valor que é pago aos vereadores aqui da capital. Você vê um salário mínimo de R$ 1.200, é brincadeira, minha filha. Por isso que todo mundo quer ser político. Por quê? Porque a coisa é boa.
um salário bom, quer dizer, uma ajuda financeira maravilhosa, né? Porque o trabalho do vereador é fiscalizar os bairros e verificar o que está precisando nos bairros. Aí você vê eles só na época de campanha, por exemplo, agora, no início do ano que vem, vai começar eles todos na rua. Mas durante 3 anos e meio, você não vê ninguém na rua. Não estão trabalhando o suficiente para merecer um salário assim. Aí complica muito dinheiro. Eu não acho certo. Porque eles têm que ter mais melhoria, né, para a população, né? Para ter um merecimento disso, né? Aí sim, aí tenho certeza que a população concorda, mas no momento não está certo. Conheço bairros aqui em Cuiabá que está esquecido por esse povo, entendeu? A população está sofrendo. Meus queridos, autoridades do nosso município, nosso estado, nosso município, por favor, faz o que merece, porque vocês foram eleitos. Nós elegemos vocês, pagamos o salário de vocês, pagamos todos os benefícios que vocês têm lá na Câmara, que eu sei que são poucos, não são poucos, não é só o salário, não, tem mais coisas. Recado dado pelos moradores aos atuais 25 vereadores de Cuiabá. Atuais 25 que devem se tornar 27. O aumento de 2 vagas foi aprovado recentemente e deve valer já para a próxima eleição. Outras cidades do estado também discutem o assunto e devem ter aumento de vagas, acompanhando o crescimento da população, segundo os dados do último censo do IBGE. Com mais cadeiras, mais vereadores, mais nomes escolhidos para serem bem pagos, com a obrigação de trabalharem bem. A quantidade não importa, o que importa é a qualidade da vereança. Eles vão ajudar muito o município se eles desempenharem o papel fiscalizatório. Deixarem um pouco de lado os benefícios imediatos ali da base eleitoral deles e procurarem um benefício geral. E esse benefício geral vai ser alcançado se o dinheiro público for bem empregado de uma maneira eficiente, em benefício da coletividade. A gente vai recortar para você mais opiniões do povo que precisa ser ouvido, já que levantamos essa discussão tão importante. A Elizabeth do Pedra 90. Bom dia. É uma vergonha a desigualdade na questão salarial. Os trabalhadores que suam no sol escaldante do nosso município têm que se virar para sobreviver com salário mínimo e meio, enquanto esses políticos ganham muito para não fazer quase nada. Só aparecem na época de eleição. É uma vergonha, o rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Elizabeth do Pedra 90. Lembrando que eu fiz a conta, né? E a gente usa matemática para isso. Que você que ganha um salário mínimo ou um salário mínimo e meio, que com os descontos acaba quase virando um salário mínimo, 1.320, você tem que juntar o salário de 3 anos para ser compatível com o que um vereador ganha em um mês, tá? Sempre bom lembrar disso. Bom dia, Jaqueline. Realmente os políticos brasileiros teriam que trabalhar de forma voluntária, porque política não é profissão. Valdinete do Alvorada. Mas aí o questionamento, Valdinete, é quem se candidata, na hora de se candidatar, está de olho no salário, nos benefícios ou na missão de tentar fazer com que a cidade seja melhor? Quantas vezes você bateu no gabinete do seu vereador, do vereador que você elegeu, e foi atendido no que você precisava? Com rapidez, na qualidade de vida do bairro que ele representa, da comunidade que ele representa. A gente tem que questionar tudo isso também, porque tem muita gente que quando chega lá, fecha a porta do gabinete e não atende o povo. O aumento de vereadores não é vinculado a ter disponibilidade financeira também? Não tem essa necessidade e também não tem a necessidade de apresentar aos próprios eleitores e ao povo como ele está gastando a verba indenizatória de quase R$20 mil. Lembrando que isso pode mudar. Quando um candidato bater aí na porta da sua casa ou no seu trabalho apresentando as propostas, pergunta se ele tem proposta para reduzir ou acabar com a verba indenizatória. Pergunta se for colocado em votação o aumento de número de parlamentares, o aumento do próprio salário, como ele vai se comportar. Você tem que saber como que ele pensa, porque depois que está eleito lá, a gente sabe que é difícil mudar a situação. E tem que perguntar também se ele vai ter coragem de fiscalizar o executivo, porque esse é um trabalho muito importante da Câmara de Vereadores e não só ficar votando moção de aplauso e nome de rua durante 4 anos. Adorei a iniciativa da TV Centro-América apresentar a matéria sobre a escolha dos vereadores. A sociedade precisa aprender a escolher seus representantes e, na nossa opinião, aprender a entender também os meandros dessa escolha, como, por exemplo, quanto ganha e o que tem feito. A gente tem que colocar isso no papel
e votar com muita consciência, reforçando que falta um ano apenas. Já dá para a gente pensar com consciência. O Alain Pierre também deu os parabéns por mostrar o custo de cada vereador. A população tem que saber exatamente o que nós estamos pagando para manter eles lá. O pior é saber que em Cuiabá pagamos tudo isso para alguns apenas defenderem cegamente o prefeito. E aí tem justamente o que a Jaque falou, né? O papel é fiscalizar. Não é estar do lado, não é fazer oposição por oposição, nem defender por defender, é fazer o trabalho. Reforma política, pede essa outra pessoa aqui que não se identificou, redução do número de vereadores pela metade. Detalhe, vereador é a única categoria que não precisa se afastar das outras funções. É vergonhoso desprender tanto dinheiro para nada de produção. A gente pode pegar, aí aqui já, a Marli ela já traz essa opinião. A gente pode pegar e fazer um exercício. Você lembra do vereador que você votou na última eleição? Procura lá no site da Câmara, procura no portal da Transparência quanto ele ganhou e quantos projetos importantes ele apresentou. E eu falo de projetos importantes para melhorar uma situação, para melhorar a sua comunidade, não para trocar nome de rua e dar moção de aplauso para os outros. Veja lá. Jaqueline, pegando o gancho da matéria dos deputados faltosos, aí eu te pergunto, para que mais vereadores? Pegam esse dinheiro, investem na saúde, na segurança, invistam, né? Sou totalmente contra aumentar vereadores. Por mim, nem deveria ter, diz a Marli. Essa mensagem estava aguardando chegar ela. Júnior do Alvorado, Roque Júnior. Somos capazes de lotar os estádios de futebol, mas não lotamos as galerias das assembleias legislativas para cobrá-los e também nas câmaras municipais. Sabe por que essa mensagem é importante? Porque a gente está falando de aumento do número de vereadores, mas isso não é obrigatório. Se eles que estão lá votassem contra, o número de vereadores não aumentaria. Se quando o salário dos ministros aumenta, eles colocam em votação para aumentar o salário com base no que está escrito na lei, eles também podem votar não. Então não é obrigatório que o salário de vereador aumente, que o salário de deputado aumente, que o salário de prefeito aumente, que o número de vereadores aumente. Isso não é obrigatório. Eles estão lá, eles votam e eles aprovam. E justamente isso. Porque nós não estamos lá lotando os locais para cobrar, porque é o dinheiro público indo para lá. E a gente precisa pensar nisso e repensar isso. E desse comentário do Roque, o que mais me arrepiou é isso aqui. A culpa é nossa. Não tem a quem a gente culpar. Essas pessoas estão lá porque nós votamos e os colocamos lá. A gente tem que ter essa consciência. Se algum dos vereadores em que você votou voltou até você para saber como é que está, o que ele pode ajudar, aí é uma situação. Agora, se você nunca mais viu a cara dele ou dela, pense bem. Aqui nós recebemos uma mensagem que mostra justamente o que eu disse. A mensagem diz que em Poconé entrou em votação o projeto e lá não teve voto suficiente e o projeto para aumentar o número de vereadores teria sido reprovado pelos vereadores. Se isso realmente aconteceu, uma salva de palmas para os vereadores de Poconé. Bom dia, Jaqueline. Para que possamos entender, devemos fazer a seguinte pergunta. Qual é a utilidade dos vereadores para o município? A gente já até conversou sobre isso, Juarez, é justamente fiscalizar os atos do Executivo e propor, porque são parlamentares, propor emendas e projetos de lei que possam ajudar a comunidade no âmbito municipal. Ajudar, realmente. A gente vê até a falta de conhecimento, porque em campanhas eleitorais, vereadores prometem melhorar a saúde e educação. Essa não é a função do vereador. Não. Essa é a função do executivo, é do prefeito. O vereador tem que fiscalizar as ações do prefeito. E nós temos nos últimos anos, quando a gente olha para a nossa realidade, a saúde pública com milhões de remédios vencidos que ontem, inclusive, foram descartados. Nós perdemos a saúde pública da administração municipal para o Estado. E nós temos realidades de uma cidade cheia de buraco na época da chuva e aí depois trabalho de recapeamento que não chegou em todos os locais. E nesse meio tempo, taxa de lixo foi aprovada. O IPTU tentaram aumentar e muito, teve que ir para o Ministério Público fazer todo um trabalho para que o aumento não fosse tão grande. É disso que nós estamos falando. E para alguns, inclusive, aumentou. E tem taxa de lixo, mas não tem coleta seletiva. Bom dia. Eu sou Viana, aqui de Rondonópolis. Então, esse projeto das câmaras aumentar o número de parlamentares, para o meu gosto, já tem gente demais. Eles precisam mesmo mostrar mais serviço. Opinião do Viana aqui com a gente. E o Márcio ali do Serra Dourada, em VG, queria entender o porquê desse aumento de vereadores, se estão lá, não estão resolvendo nada para a população. Existem opiniões, inclusive pesadas, só que realmente, gente, o contexto é esse, é repensar
a situação. Tem muita gente que está ali fazendo carreira política e a gente precisa que a população tenha fiscalização do executivo e que o trabalho dos vereadores, o trabalho do prefeito, o trabalho dos secretários, tudo isso seja cobrado para que você, ao ir numa unidade de saúde, tenha médico para te atender, tenha exame para fazer consulta, médico, né? Toda a equipe necessária para fazer esse atendimento, para fazer cirurgia, que você não tenha que esperar 5, 6 anos para fazer uma cirurgia. E a gente está falando de sair do posto de saúde com uma dipirona na mão. Pessoas que precisam de remédios mais caros ficam entrando na justiça. Pessoas que precisam procurar o Ministério Público para ter uma liminar para conseguir um leito de UTI. É sobre isso que nós estamos falando. É seu direito, está na Constituição. E a gente precisa que a população acorde de uma vez por todas quanto ao seu papel na hora de eleger, na hora de cobrar. E para todos nós, e aqui a gente se inclui também, que somos contribuintes, você precisa se empoderar desse papel. Essas pessoas estão lá recebendo o que você paga de impostos. Dinheiro público é imposto com o suor do povo. Você precisa ter esse retorno desse trabalho acontecendo. Quando você não tem, precisa repensar em quem você está depositando sua confiança. Bom, são muitas mensagens, daqui a pouco a gente abre espaço para algumas mais fotos e participações também, além de falar do trânsito nessa terça-feira que está só começando. Você volta daqui a pouco? Até já. Até já. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Vereadores de Cuiabá aprovou o pedido de cassação da vereadora Edna Sampaio, do PT, acusada de quebra de decoro parlamentar. Luiz Vieira está ao vivo com a gente e traz os detalhes. Luiz. Isso, já que o processo foi aprovado ontem pela Comissão de Constituição e Justiça aqui da Câmara de Vereadores. Amanhã, quarta-feira, todos os vereadores devem se reunir para analisar o pedido de cassação. A vereadora Edna Sampaio, do PT, é acusada de pegar de volta 4 parcelas da verba indenizatória da antiga chefe de gabinete dela, demitida este ano. O relatório final da investigação foi concluído em agosto pelos vereadores que fazem parte da Comissão de Ética da Câmara e que deram parecer pela cassação da parlamentar. Nós entramos em contato com a vereadora Edna Sampaio, mas até agora não tivemos retorno. Jaque. Obrigada, Luiz, pelas informações. A gente segue acompanhando. Tem jogão das eliminatórias da Copa do Mundo essa semana aqui em Cuiabá, gente. A seleção brasileira fez o primeiro treino ontem, mas não deixou a imprensa registrar. Olá, amigos ligados no Bom Dia Mato Grosso, tudo bem? A gente segue acompanhando tudo da seleção brasileira aqui na capital mato-grossense. Os jogadores que chegaram ao longo desta segunda-feira fizeram um treino regenerativo na Arena Pantanal. Este treino foi fechado para a imprensa, mas a gente sabe que parte do elenco fez um treinamento na academia e os goleiros fizeram uma atividade no gramado. Logo após essas atividades, o lateral esquerdo Guilherme Arana concedeu uma coletiva de imprensa e disse que o calor de Cuiabá vai aquecer o Brasil nesta partida de quinta-feira contra a Venezuela. A gente viu o primeiro contato ali, né, com o gramado. Já tem uma história aqui também, a gente já disputou uma Supercopa aqui em Cuiabá. É um calor muito grande, porém, com a força da nossa torcida, com o elenco que a gente tem de grandes jogadores na seleção, tenho certeza que será um espetáculo. Hoje a seleção brasileira fica completa, viu? Chega o atacante Neymar e também o zagueiro Marquinhos. Aí sim o técnico Fernando Diniz vai ter todos os seus convocados à disposição. Hoje à tarde tem um treino na Arena Pantanal. Este treino será aberto para a imprensa, a gente vai estar lá, vai acompanhar e, claro, fica ligado aqui na programação da TV Centro-América, que a gente traz todas as informações da seleção brasileira que joga nesta quinta-feira contra a Venezuela pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Ótima terça-feira para você. Valeu, Gabi. A gente está nessa expectativa. Estamos todos vivendo essa expectativa. Vem comigo ver esse destaque aqui do Primeira Página, que é super importante. Ó, a CBF voltou a vender meia entrada, tá? Para o jogo do Brasil contra a Venezuela. Para o Procon, os ingressos estão mais caros que outros comercializados em outros jogos das eliminatórias da Copa. E, além disso, questionaram a falta de meia entrada. A CBF reabriu, então, a venda dos ingressos da meia entrada para o jogo. E está aqui o link para você poder acessar, que é válido pela eliminatória da Copa do Mundo, que acontece agora no dia 12 na nossa arena. O retorno da comercialização foi depois de uma notificação do Procon Municipal.
E aí, reforçando aqui o que diz essa notificação. Ela aconteceu depois da reclamação de torcedores que não estavam conseguindo comprar a meia entrada, torcedores que têm direito à meia entrada. Então, o Procon solicitou uma série de informações da CBF, que ainda não prestou os esclarecimentos, e também houve reclamações, gente, sobre os preços praticados para o jogo em Cuiabá. Para o Procon, esses ingressos estão mais caros que outros que já foram vendidos em outras eliminatórias da Copa. Aí fez o pedido com base na lei e esses ingressos podem ser comprados por quem? Meia entrada. Estudantes, idosos, jovens de baixa renda e com a lei municipal de 2020, que rege sobre o passe livre cultural, a PCDs, pessoas com deficiência, garantido a entrada, então, gratuita e não meia, tá bom? Entra aqui nessa matéria, ó, primeirapagina.com.br, você vai encontrar, inclusive, o link para poder acessar e comprar o seu ingresso meia, você que tem direito. 7h21. A ciclofaixa, gente, na Mário Andreasa, em Várzea Grande, será compartilhada com veículos em 2 horários de maior fluxo. Cíntia Rocha está chegando agora para a gente e vai contar como é que vai funcionar isso, hein, Cíntia? Isso mesmo, viu, Jaque? A gente está aqui na Mário Andreasa, em Várzea Grande, logo após a ponte que divide os 2 municípios. Já aumentou o fluxo de veículos aqui, sentido Cuiabá-Várzea Grande, mas do outro lado está bem maior a intensidade de veículos. A partir de hoje, então, a ciclofaixa passa a ser compartilhada com os veículos nos horários de pico, das 6 às 8 da manhã e à tarde, das 4h30 até às 8 da noite. Para mais informações, ao meu lado está o subcomandante da Guarda Municipal, Alexander Ortiz. Quais foram os fatores que levaram a essa tomada de decisão? Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores. Bom, a Prefeitura de Várzea Grande, juntamente com a Mobilidade Urbana e a Guarda Municipal, estavam recebendo muitas críticas a respeito dos engarrafamentos que estavam acontecendo na Avenida Mário Andreasa. Por conta disso, foi estudado esse meio de a gente estar conseguindo melhorar a mobilidade urbana, né? Aí você vê que principalmente nesses horários de pico, a faixa compartilhada ela vai resolver um pouco esse problema da mobilidade urbana. Tem uma data definida? A princípio, quando terminar as obras que estão acontecendo na Avenida da FEB, do BRT, é possível que melhore bastante o fluxo por aqui e também quando o Estado ele tem o projeto de estar municipalizando essa avenida e com isso a Prefeitura também tem projetos para estar implantando aqui, para estar melhorando tanto a ciclofaixa como ampliando a ciclofaixa e melhorando também a rotatória e vários outros planos para melhorar a mobilidade urbana nessa área. Agora tem uma placa ali que mostra que é proibido o ciclista. O ciclista não vai poder circular nesse horário de pico? Não, essa placa ela fala justamente para a gente alertar o ciclista que principalmente nesses horários há o tráfego de veículos, então ele tem que ter essa atenção porque é o horário onde ele vai estar compartilhando a ciclofaixa. Após isso a gente pede também a atenção dos motoristas e o respeito aos ciclistas, porque a ciclofaixa fora desses horários é de exclusividade dos ciclistas. O senhor acredita que essa placa não pode confundir os ciclistas justamente pela proibição? Eu acredito que não. É justamente um alerta que a gente está dando para ele ter atenção redobrada nesse período onde há o compartilhamento. E após isso a gente coloca também o alerta a todos os motoristas. Vamos respeitar a ciclofaixa, porque fora desse horário não é permitida a utilização pelos veículos automotores. O que vai acontecer caso o motorista estacione ou acesse a faixa quando não é permitido? No caso do acesso fora do horário regulamentado, ele pode ser notificado e sofrer as sanções previstas. E no caso de estacionamento, a gente pede para todos os motoristas também atentarem às placas de regulamentação e onde é proibido parar e estacionar, ele não pode nem parar nem estacionar, e onde for permitido apenas estacionar, ele também ficar atento a esse período, a essas placas de advertência. Nesse primeiro momento, vai ter sinalização e agentes de trânsito para fazer essa orientação? Isso, nesse primeiro momento, tanto a Mobilidade Urbana com seus agentes de trânsito como a Guarda Municipal, elas estarão aqui no local justamente para estar orientando e estar ajudando a resolver no horário de rush esse trânsito. A gente está vendo um agente de trânsito ali, o semáforo não está funcionando, o que acontece? O que acontece? O semáforo ele tem um tempo e como esse horário ele é bem pesado,
ele faz com que a mobilidade na Mário Andreasa, que é mais intensa, tenha um período a mais de liberação, por isso ele fica no controle de trânsito, justamente para a gente fazer com que o trânsito flua de uma maneira melhor. Tá certo, então, obrigada pelas informações. A expectativa é que garanta realmente fluidez e que os ciclistas fiquem seguros, trafeguem aqui com segurança. Então, a partir de hoje, a Avenida Mário Andreasa, as ciclofaixas serão compartilhadas em horários de pico, das 6 às 8 da manhã e no período da tarde, das 4h30 até as 8 horas da noite. Fora desse período, os veículos não poderão acessar a ciclofaixa, viu, Jaque? Obrigada, Cíntia. Obrigada também ao Alexander, que sempre nos atende. A gente precisa contar com a consciência das pessoas, né? Que da mesma maneira como o trânsito está liberado nas faixas de ônibus das 6 às 8 e das 5 às 7 da noite, a ciclofaixa, ela tem um horário para ser compartilhada com os veículos. Passou desse horário, tem que contar com respeito e com uma boa fiscalização. Inclusive, deu para reparar o asfalto bem quebrado, trincado aqui nesse canto. Ó, prefeito Calil, vereadores, dá uma olhada aí na Mário Andreasa, gente. Olha só como está a parte do asfalto com esse fluxo intenso de veículos. Um recapeamento aí cairia bem, hein? Vamos continuar falando de trânsito, ó, pelas nossas câmeras, para a gente dar uma olhada na movimentação. Hoje, a Avenida Fernando Corrêa da Costa está na tela, olha só as imagens, o trânsito ficando intenso, de vez em quando dá uma segurada também, né? Ó, fila, gente, danada. Lembrando que esse horário é pleno horário de pico, 7h27, a partir das 8 da manhã você pode transitar na faixa de ônibus, bem movimentada a Fernando Corrêa. Outro ponto da capital ao vivo para você aqui pelas nossas câmeras, Avenida do CPA, historiador Rubens Mendonça. Também sem congestionamento, mas trânsito bem lento, como você pode ver. Tem um caminhão de obra ali passando bem devagarinho na pista, vai segurar um pouco mais. Lá ao fundo, a Miguel Sutil também bem movimentada em cima do viaduto. E aquele problema de vazamento que a gente via nos últimos dias, parece que foi resolvido, né? Muito Olha legal. aí, quem foi lá resolver, gente, parabéns, tá? Agora, rapidamente, previsão do tempo, a gente está na reta final do Bom Dia, Mato Grosso. Cadê? Nossa Cuiabrasa, 39 graus hoje à tarde, 38, 2 horas da tarde. Já que falou sobre chuva, os 8 milímetros de hoje podem estar entre as 10 da manhã e 8 horas da noite, espaçamento, viu? Os próximos dias aqui, nós temos quarta-feira com 40 graus, quinta-feira feriado, dia de jogo, dia das crianças, dia de Nossa Senhora Aparecida, 41 graus e sexta-feira com mais chuva e a temperatura um pouco menos quente. A gente pode sextar com esses 36 de máximo, então quer dizer que assim, para a noite, pelo cálculo, pode estar uns 34. Para dar um refresco, né, para sextar um pouco melhor. Oh, meu Deus. Temos madrugada com chuvinha rápida, ali a Marisa mandou pra gente de Apiacás. Bom dia, Piacás, um beijo para vocês. Bom dia, Jaciara, me chama Augusto, que bom, obrigada, Augusto, pela foto, dia lindo amanhecendo aí. E aqui a orquídea da minha mãe, inclusive vamos chegar no pavão, porque é uma mensagem falando que a Jaque gosta, então tá aqui de Nobres. Adoro! Deixa eu ver o Adilson, obrigada pelo registro, adoro o pavão branco, então é belíssimo. Para você que ficou junto com a gente, mais uma edição, muito obrigada pela sua opinião, pela sua participação aqui no Bom Dia. Às 10h45 tem um MT1 na tela da TV Centro-América, a gente começa a preparar o Bom Dia Mato Grosso de amanhã. Vai ter o café. Tchau! Aquele amor do passado que ainda mexe com a gente. Quem nunca? Sai. Que saudade. Não me esqueceu. Hoje, Elas por Elas. TV Centro-América, com você. Bom Dia Brasil. Oferecimento Sicredi. Abra sua conta. Bom dia para quem precisa de praticidade e conta com site, app e agências espalhadas por todo o Brasil. Olá, bom dia. O Itamaraty acabou de confirmar a morte de um brasileiro em Israel. Hanani Glazer estava numa festa no momento do ataque terrorista do Hamas e chegou a se esconder num bunker.
Vai pousar daqui a pouco em Tel Aviv o primeiro avião enviado pela FAB para resgatar brasileiros da área de conflito. A chegada dos repatriados está prevista para amanhã. Israel intensificou os ataques à faixa de Gaza depois de retomar o controle da fronteira. O exército do país já encontrou 1.500 corpos de integrantes do Hamas em território israelense. Aqui no Brasil, a polícia faz o segundo dia de operação em comunidades do Rio. Entre os alvos de hoje está o clube usado como centro de treinamento por traficantes da Maré. Um laudo da Polícia Civil apontou que o tiro que matou um torcedor do São Paulo no mês passado foi disparado por um policial militar. E as mudanças nos rótulos das embalagens de alimentos para indicar os riscos para a saúde. Hoje é terça-feira, 10 de outubro. Bom Dia Brasil está começando. O Itamaraty confirmou, agora há pouco, a morte do jovem brasileiro Hanani Glazer em Israel. Ele participava daquele festival de música no sul do país, a menos de 20 quilômetros da faixa de Gaza, quando os terroristas do Hamas atacaram. Hanani era um dos 3 desaparecidos na lista oficial do Itamaraty. Vamos direto lá para Brasília. O Heraldo Pereira traz essas informações, essa primeira confirmação. Triste notícia. Heraldo, bom dia. É informação de momento. Bom dia, Ana Paula. Bom dia especialmente a você que está sempre conosco aqui no Bom Dia Brasil. O Ministério das Relações Exteriores acaba de emitir um comunicado público oficial que trata dessa confirmação da morte do brasileiro. Nós vamos direto ao plantão no Palácio do Itamaraty, na Esplanada dos Ministérios. Temos lá a repórter Raquel Honorato. Ela nos traz mais informações. Raquel, bom dia. Oi, Heraldo, bom dia a você, bom dia a todos. O Itamaraty confirmou numa nota divulgada agora às 8h02 da manhã a morte, então, de um dos brasileiros desaparecidos nos confrontos em Israel. O governo afirma nessa nota que